Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para tecer um comentário acerca de uma fala, mas ainda de um brado que emana dos lábios do apóstolo Paulo, e brado este que está registrado no capítulo 9 da primeira carta que Paulo escreveu à comunidade de Corinto, mais precisamente no verso 16. E aqui eu já faço uma advertência. Este brado apresenta-nos, nos coloca diante de uma lição que é uma lição universal. A Bíblia está permeada de lições que são universais, que falam ao homem enquanto homem, independentemente de ser ele religioso ou não. Aliás, acho que inclusive eu já devo ter dito isto aqui neste nosso espaço. A Bíblia deve ser lida por nós, independentemente de nossa orientação religiosa. E há duas razões muito fortes para, pelo menos, lê-la a fim de compreendê-la um pouco melhor e reconhecer a sua importância, pois, primeiramente, este é o livro mais influente de todos os tempos. Ora, se nós estamos diante do livro que é mais influente de todos os tempos, independentemente de sermos religiosos ou não, acreditarmos na existência de Deus ou não, este livro desperta minimamente a nossa curiosidade, minimamente o nosso interesse. E segundo, porque toda a nossa cultura ocidental está fundamentada neste livro. Lê-lo, entendê-lo, implica entender boa parte de nossa constituição, de nossa formação histórico-ocidental. Essas duas razões por si só já bastam para lermos a Bíblia e, repito, independentemente de acreditarmos ou não nela, de acreditarmos ou não em Deus. Isto é uma discussão que se coloca no segundo plano. E a Bíblia, dentre outras tantas lições, coloca nos lábios de Paulo, nos faz ouvir dos lábios de Paulo uma necessidade que ele, Paulo, sentia, que era a necessidade de proclamar o Evangelho. Paulo, no capítulo 9, verso 16 da primeira carta aos Coríntios, vai dizer: ai de mim, vai dizer, anunciar, proclamar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma necessidade que se me impõe. E ele conclui afirmando: ai de mim se não pregar, ai de mim se não proclamar o Evangelho. Ora, uma leitura descuidada e apressada nos levaria a afirmar que Paulo aqui faz uma espécie de profissão determinística. Paulo aqui exclui de sua vida a liberdade de escolher um outro caminho. Quem sabe se tornar um filósofo em Atenas, um mestre, um professor de retórica, talvez de oratória, talvez de lei mosaica lá em Tarso, de se tornar, quem sabe, um político ou um poeta, um médico, seja lá o que for. Uma leitura descuidada, apressada, levaria-nos a ver nesta confissão paulina uma interpretação determinista acerca de sua própria existência. Interpretação essa que excluiria a liberdade de Paulo escolher um outro caminho a seguir.
Mas esta é uma interpretação extremamente limitada, extremamente apressada, porque ao afirmar que pregava, proclamava, porque isto lhe era uma necessidade que se lhe impunha. Paulo simplesmente está afirmando que realizar o seu apostolado, realizar o seu ministério, realizar a sua vocação era, acima de tudo, uma necessidade ontológica, porque Paulo viu uma relação muito estrita entre a sua vocação e a sua identidade. Ora, o ser de Paulo se realizava à medida em que Paulo realizava a sua vocação. Paulo aqui coloca uma relação necessária entre vocação e identidade, entre o ser e aquilo que o ser faz, aquilo que o ser realiza, aquilo que o indivíduo leva a cabo. Ora, esta afirmação é uma afirmação extremamente universal e ela se ancora em muitos outros exemplos e também na filosofia de um alemão brilhante que foi Hegel. Ao afirmar que proclamar o evangelho era uma necessidade que se lhe impunha, Paulo se relaciona com a sua vocação ao apostolado da mesma forma que o Michelangelo se relacionava com a Capela da Sistina, que um Dante Alighieri se relacionava com a sua Divina Comédia, que um Boccaccio se relacionava com seu Decameron, que um Einstein se relacionava com a sua teoria da relatividade, um Shakespeare com o seu Hamlet, enfim. Ora, da mesma forma que estes homens se relacionavam com a sua obra, Paulo se relacionava com o seu apostolado, com a sua vocação, com o seu ministério. Pois o que seria de Paulo se não fosse o seu apostolado? O que seria de Dante Alighieri se não fosse a sua Divina Comédia? De Michelangelo se não fosse a Capela da Sistina? De um Rafael se não fosse as suas Madonas? Um Da Vinci se não fosse a sua Gioconda? Ou um Einstein se não fosse a sua teoria da relatividade? O que esses homens seriam? Nós saberíamos o que eles seriam? Ora, nós sabemos o que eles foram por meio daquilo que eles realizaram, por meio daquilo que eles fizeram, por meio dos talentos que lhes eram naturais e que eles cultivaram, levaram ao extremo da realização. Portanto, ao dizer que proclamar o evangelho era uma necessidade que se lhe impunha, Paulo aqui estabelece uma relação entre aquilo que fazemos e o ser que somos. Não há como desvincular o ser de sua ação, daquilo que ele faz, daquilo que ele realiza. Foi isto que Hegel, de forma muito mais elaborada, sistematizada, filosoficamente construída, disse, sustentou ao dizer que as nossas ações determinam quem somos. Logo, não foi um Dante Alighieri que escreveu, que fez a Divina Comédia. Foi a Divina Comédia que fez Dante Alighieri. Não foi Paulo que realizou o seu apostolado. Foi o seu apostolado que realizou Paulo, porque não há como desvincular aquilo que somos daquilo que fazemos. A nossa identidade, o ser que somos, está todo ele derramado naquilo que fazemos. Daí a importância de cada um de nós descobrir a nossa vocação, descobrir o papel que devemos ocupar neste
mundo e cultivá-lo ao extremo, porque somente assim nós conseguiremos atingir a plenitude do nosso ser, como um dia um Paulo atingiu, um Michelangelo e um Einstein também atingiram. Forte abraço e até a próxima.